continuamente procurando fazer em nós com que a energia pecaminosa se torne inoperante. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Em Cristo, Deus nos deu vida. E porque a vida de Cristo pulsa em nós, a libertação do pecado existe, então é possível você dizer não ao pecado. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo lá na cruz nos constituiu reis, é para reinar sobre o quê? É para reinar soberanamente sobre o pecado. E quando você reina, você é soberano. Ah, estou com vontade de fazer imoralidade. Não! Pecado não é você que manda em mim, não. Fica lá no seu lugar. Porque eu estou dizendo não para você, SASP. Vai lá, desejo de imoralidade. Vem o desejo, não! Reine sobre ele. Seja soberano sobre o pecado. É você que diz não. Não! Acabou. Seja homem. Diga não, não vou fazer. Acabou. É para reinar sobre o pecado. Não é para reinar sendo melhor do que os outros. Eu vou me vestir melhor. Eu vou ser mais bacana. Isso aí não é reinado, não. O dono do motel tem muito mais que você. É para reinar sobre o pecado, para dizer não, para dar ordem. Quando você lê aquele livro Pequeno Príncipe, lembra que tem um rei, que era um rato. O planeta dele só tinha um súdito, era um rato, mas ele tinha que reinar. Porque para ser soberano tem que reinar. E tem que ter um súdito para dar ordem. E ele dava ordem no rato, o rato quase fica doido, porque ele tinha que reinar toda hora. Vem, vai, sai, pula, entra. E o ratinho tinha que fazer porque era súdito. Deixe a sua natureza pecaminosa ser súdita. Mande, ordene, não. Sai, vai, não vou fazer. Então você reina. E o Espírito Santo vai se fortalecendo cada vez mais, fortalecendo a sua nova natureza de filho de Deus. Em Cristo, nós podemos todas essas coisas. Agora vem uma descrição gráfica da salvação. Eu gosto dessa descrição. Preste bem atenção, isso você vai gostar também. Deus não apenas nos deu vida em Cristo, mas cancelou, rasgou, aniquilou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Isso é lindo! É Paulinho que descreveu esse negócio de uma forma espetacular. Cancelou o escrito de dívida, apagou o escrito, rasgou a promissória, o cheque sem fundo, a dívida escrita que nos condenava. Estava escrita a nossa condenação. Jesus Cristo lá na cruz foi lá e cancelou tudo de forma muito visível. Se fosse na terra, pode ser que ninguém viu. Se fosse no céu, ninguém viu, mas foi entre a terra e os céus. Publicamente, entre a terra e o céu, não tinha como alguém deixar de ver. Não é? O escrito da dívida que nos condenava foi apagado pelo sangue de Cristo, de modo que é como se ela nunca tivesse existido. Nos tempos antigos, quando se pagava um débito grande e importante, a pessoa pendurava a promissória num quadro e botava fora de casa para que todos vissem que ela foi paga. Isso é um grito de vitória. Jesus apagou a nossa dívida e pregou no lugar mais público do universo, que é a cruz.
E Paulo faz essa conexão. Quando Jesus gritou, está consumado, ele queria dizer que o trabalho da redenção estava completo, completinho. Não faltou nada. Nada. Ele já fez tudo. Não há nada melhor para Deus fazer. Não há nada que você pode fazer. Ele já lhe constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai. Está tudo pronto. Você diz, e agora o que é que eu faço? Ande nessa reta. Se você está em Cristo, ande em Cristo. Vive em Cristo. E assim, você vai. A nota promissória foi paga e vai estar pendurada na cruz para que todos a vejam por toda a eternidade. No versículo 15, há algo que eu gostaria de ler mais uma vez. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na época de Paulo, eu quero que vocês pensem um pouquinho e se reportem para quase 2000 anos atrás. Havia o hábito de fazer uma procissão de triunfo. Vocês já devem ter visto isso nos filmes, daquela época que se passavam os grandes romances do cristianismo, Quo Vadis, Ben-Hur, os 10 mandamentos, todos esses negócios. Havia um hábito de quando alguém, por exemplo, a Bahia vai fazer uma guerra com Sergipe. Aí chega lá, a Bahia ganha. Então os soldados de Sergipe são desnudos e são trazidos acorrentados. E quando eles entram em Salvador, todo mundo sabe que a Bahia ganhou. Então o povo fica de um lado e do outro, pela Avenida 7 todinha, descendo pelo corredor da Vitória, e no meio vão desfilando, puxando-os em correntes, aqueles soldados que perderam na guerra. Humilhados, nus, envergonhados. Era assim que acontecia na época de Paulo. O Império Romano vencia uma guerra e trazia os soldados inimigos acorrentados, despidos, para que todo mundo gritasse um grito de vitória e os humilhasse bastante. Então, logo depois de uma conquista, logo depois de uma vitória, esse era o que acontecia no tempo do Império Romano. Centenas de fracos prisioneiros de guerra eram atados em carruagens e eram arrastados pelas ruas de Roma para que todos pudessem testemunhar a vergonha e a humilhação deles. Para os vitoriosos, era uma experiência maravilhosa. Quando nós lemos o versículo 5, você já entendeu por que Paulo faz essa analogia. Na tradução de J.B. Phillips, está escrito assim, esse versículo 15. E então, destruindo o ferrão de todos os poderes que nos eram contrários, ele os expôs, humilhados, vazios e derrotados, no seu final ato de triunfo. Olha o que Paulo diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, meus irmãos, o único que não queria que Jesus fosse na cruz era o diabo, porque a cruz era o ultimato da derrota dele. Você vê que ele fez de tudo para Jesus não ir na cruz. Primeiro ele operou através de Pedro tentando fazer Jesus desistir da cruz. Por isso Jesus disse: arreda de Satanás. Quando chega na hora, ele dá um sonho para a mulher de Pilatos.
E a mulher de Pilatos mandou o bilhete, não condena este homem não, que ele é justo. Não adiantou. E depois, Pilatos ia ficar mal com a mulher dele, coitado. Resolveu, vamos dar indulto, procurou o pior dos marginais. O pior que existia naquela época. Nem sei com quem eu posso comparar hoje. E disse, traz Barrabás, temos direito ao indulto. Ele pensou, esse Nazareno aqui pelo menos não matou ninguém, não estuprou, não fez, não aconteceu. Disse assim, a quem quereis que eu solte? São 2 criminosos aqui. E os sacerdotes insuplavam o povo. Solta Barrabás, solta Barrabás. E o povo, solta Barrabás, solta Barrabás. E a Jesus de Nazareno, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Meus irmãos, o Espírito Santo trabalhava ali de uma forma espetacular. E eu vou dizer para vocês por quê. Desde que Deus criou a Páscoa, desenvolveu-se a necessidade de ofertar cordeiro puro no sacrifício da Páscoa. Deus criou um sacerdócio. E o papel desse sacerdócio era sacrificar cordeiros sem defeitos. Então existiam pessoas que estavam encarregadas de sacrificar cordeiros sem defeitos e eles criavam cordeiros sem defeitos. Se vocês lerem a história do que acontece hoje entre os judeus que têm os ortodoxos e os ultra-ortodoxos, está tudo pronto com os cordeiros para o sacrifício. E eles mantêm. Tem fazendas nos Estados Unidos e em Israel que só cuidam desses cordeiros e tem de 4 em 4 anos um tal de um cordeiro vermelho que nasce. Tem lá os negócios dele. Bem, quando chegou na hora de apresentar o cordeiro sem defeito, os sacerdotes brigaram por ele. E o sacerdote sem defeito era Jesus. E desculpem, o cordeiro sem defeito era Jesus. Todos os cordeiros, quem criava cordeiro sem defeito, trazia esses cordeiros no primeiro dia da semana da Páscoa para Jerusalém. E esses cordeiros eram introduzidos pela porta das ovelhas. A única porta no livro de Neemias que é restaurada pelos sacerdotes. E eles iam passar em 3 exames para ver se ele não tinha defeito. Só depois que fosse atestado por 3 exames que não tinha defeito, ele podia ser separado para ser vendido para o sacrifício da Páscoa. No dia em que, no domingo da semana da Páscoa, que é o primeiro dia da semana, todos esses cordeiros foram introduzidos em Jerusalém e foi nesse dia que Jesus entrou em Jerusalém. E quando ele entrou em Jerusalém, os filhos dos hebreus levantavam palmas e diziam, Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, recebendo Jesus. E ele entrou na cidade. E como todos os cordeiros iriam ser examinados para ver se estavam prontos para o sacrifício da Páscoa, Jesus também foi examinado para ver se ele tinha condição de ser o cordeiro da Páscoa. No capítulo 18 do Evangelho de João, você vai ver o primeiro exame. No versículo 38 do capítulo 18 de João, está escrito, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, não tem defeito. Primeira prova, Jesus passou. Capítulo 19, você vai ver no versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse,
Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segundo o teste, ele passou, segundo o exame. Terceira, versículo 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Terceira vez. Como todos os cordeiros, o seu cordeiro, o meu cordeiro, ele foi declarado sem defeito. E por fim a autoridade diz: tomai-o, crucificai-o, porque este não tem defeito, ele é próprio para o sacrifício da Páscoa. Então, esse é o cordeiro que nós levamos conosco. E quando nós lemos aqui, no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 5, se alguém aí tem aquela Bíblia de Eugene Peterson, é a Mensagem? Exato. Quando Eugene Peterson diz esse versículo, ele diz assim: ele desnudou e esvaziou todos os tiranos espirituais do universo da sua autoridade mentirosa lá na cruz e os fez marchar nus pelas ruas. Está vendo? Como é que foi a visão no mundo espiritual? Então Satanás teve a grande derrota dele lá na cruz. Foi exposto. Perdeu. Então era o único que não queria que Jesus fosse lá na cruz. Eu fico pensando, se eu estivesse lá naquele dia, eu tinha que gritar: crucifica-o. Sabe por quê? Senão ia estar frita. Se não crucifica Jesus, o que seria de nós? Você estando lá, e que esse aqui crucifica-o, eu preciso dele. Não é? Que maravilhosa ilustração do que o Senhor Jesus fez lá no Calvário, não é? Assim como os cidadãos romanos não tinham mais nada a temer dos derrotados, assim nós, meus irmãos, não precisamos mais temer Satanás e seus demônios. Se ele tem algum poder na nossa vida, é porque nós mesmos permitimos. Ele pensou que poderia ter uma grande vitória lá na cruz, coitado. Mas houve a grande virada de mesa. A cruz proclama a grande vitória de Cristo e a vitória de todos aqueles que estão nele. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova e sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está vendo? Aqui eu pergunto para você, ô adventista, ainda não leu isso aqui, né? Tem que ler. Porque ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Irmã, então não tem problema beber. Porque aqui está dizendo que é para ninguém me julgar pelo que eu bebo, o problema é seu. É uma questão de inteligência. Então, porque eu posso comer de tudo? Pode, agora convém. É bom para a sua saúde? É bom para você ficar bebendo? O problema não é a bebida, é o tanto que você bebe e se realmente você precisa disso. Porque, acima de tudo, nós somos crentes. E o nosso exemplo chama a atenção. As pessoas dizem: poxa, mas um crente fazendo isso? Porque o mundo não aceita que façamos.
Então, se você precisa, é necessário para a sua saúde, o médico mandou tomar uma garrafa de cerveja todo dia. O médico disse, vai, em vez de ir no culto, vai lá, pega a caipirinha, manda brasa. É bom para a saúde, doutor? Então vai fundo. Mas se não há necessidade, você não precisa. Mas eu gosto. Mas tem tanta coisa que eu não gosto. Tem tanta coisa que eu gosto e eu não faço para não dar mau exemplo. Para não dar mau exemplo. Então, você tem o direito de pensar e de escolher. Paulo encoraja os irmãos de Colossos a celebrar a vitória que eles têm em Cristo numa vida livre de rituais e livre de cerimoniais. Lógico que haviam pessoas querendo persuadir os irmãos de Colossos a observar dietas e festivais religiosos. Não é? Tinham pessoas querendo fazer isso com eles. Porque você é crente, você não pode botar batom. Você não pode cortar o cabelo. Você não pode usar calça comprida. Vocês sabiam que eu tenho uma saia que eu digo que é a saia pregadora? Eu tenho uma só, uma saia e 2 anáguas. Tem gente aqui que nem sabe o que é anágua. E quando eu viajo, a primeira coisa eu procuro, cadê a saia preletora? É sempre a mesma, eu boto lá dentro. Que tem uma igreja que eu vou, pasmem, em Washington, que eu só posso pregar se for de saia. Irmã, a senhora vai submeter a isso? Eu digo, eu vou, para a igreja ouvir a palavra, eu vou. Qual é o problema de eu ir de saia? Eu não vou botar uma mini saia, mas é saia. É saia. Qual é o problema? Teve uma vez, nevava aqui só. O homem estacionou o carro não sei aonde. Foi me buscar, foi pregar. Quando eu entrei lá, irmã, queria pedir perdão para a senhora. O que é, meu irmão? É que, esqueci de lhe avisar o que é. É que não pode pregar de calça comprida. Eu disse, meu irmão, porque você não me avisou? Irmã, eu esqueci. Eu disse, e se eu não tiver uma saia? Oi, irmã, não faz uma coisa dessa, não. Entrei. Se vou lá, eu tenho uma saia preletora. Botei uma meia, botei a saia e fui embora pregar. Eu vou criar confusão, porque os meus irmãos, esses, ainda não chegaram na maturidade que eu estou. Eu não. Agora, tem coisas que eu não faço. Por exemplo, cheguei numa igreja para pregar, estava a turma do louvor, toda assim, virada para a parede, com um talite nas costas, tocando assim para a parede. Achei aquilo esquisito, mas fiquei lá esperando a hora. Quando foi na hora, eu estava sentado assim, vieram me passar a palavra. A moça que veio me passar a palavra, chegou com o microfone, disse, irmã, é a hora da senhora subir. Lá vou ela e disse assim, que a senhora tem que tirar o sapato. Eu disse, tiro não. É que não pode subir ali no púlpito. Eu disse, eu não vou subir no púlpito. Eu vou ficar no chão e o púlpito é só para botar a Bíblia. Ela disse, e o povo esperando. Eu disse, minha filha, eu estou entendendo o que você quer dizer. Por que eu não posso sapato para lá? Porque lá é lugar santo. Eu disse, minha filha, eu não vou tirar sapatão. Fala com a pastora que eu só prego de sapato. Subi e disse assim, meus irmãos, eu não vim aqui para causar escândalo nenhum. Vocês todos são filhos de Deus como eu sou. Aqui está a comunidade santa dos filhos de Deus.
Mas Deus me chamou no ministério de ensino da palavra. Não sou pastora, não sou profeta, não sou evangelista, não sou apóstola. Eu sou mestre. E o mestre tem obrigação de ensinar a palavra como está escrito aqui. Quando Deus falou com Moisés, Deus disse para ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Deus disse isso a Moisés pelo seguinte: Deus criou os pés do homem, mas o homem criou o sapato. E o sapato nos separa do pó. Mas quando tiramos o sapato, nós estamos declarando: eu e o pó somos uma coisa só. Eu sou pó. Então, tirar a sandália dos pés significa reconhecer que você é pó. E vai voltar o pó, mas que Deus é Deus. É só isso. Não significa que aqui é lugar santo e lá embaixo não é. É estar diante de... Primeira coisa que Deus faz é isso. Ele leva Moisés a reconhecer que ele é pó. Moisés era empinadinho, meus irmãos. Moisés era empinadinho, criado no palácio de Faraó, sobrinho do Faraó, filho de criação da irmã de Faraó. Ele era empinadinho, ele era brabo, ele matou o egípcio. Não era fácil, não. O homem. Deus tratou, foi muito com ele que se tornou o homem mais manso da terra, mas Deus é que sabe como foi. Deus primeiro fez isso com ele. Reconhece que tu és pó, tu não passas de pó. Vai lá, tira a sandália dos pés. Agora, joga a tua vara no chão. Ai, é uma cobra. Eu não sei quanto tempo ele, com 80 anos, ficou ali correndo da cobra. Pois Deus disse para ele: agora pega pela cauda, pá, é uma vara. O sabe-tudo já não sabia mais diferenciar uma vara de uma cobra. Qualquer criança sabe. Quer dizer, a sabedoria de Moisés, o conhecimento de Moisés estava indo para zero. Aí Deus não perdeu tempo. Bota a mão dentro da blusa, botou tirar. Ai, é lepra. Bota de novo. Não é. Deus foi cortando as arestas da soberba, do orgulho intelectual, do fato de Moisés achar que ele era mais alto porque ele tinha cultura. Deus foi cortando. Então, quantas vezes a gente encontra esse tipo de coisa, tem que tirar sapato do pé, eu não tiro. Mas se mandar botar saia, tirar a saia, eu não me importo com isso, desde que eu tenha levado. Por exemplo, se aqui tivesse isso, estava frita. Porque eu não trouxe a saia pregadora. Normalmente, eu já sei quais são as igrejas que existem. Paulo, aqui está encorajando os irmãos a ficarem livres desses rituais. Lógico que haviam pessoas lá querendo introduzir isso na cabeça deles. Esse comportamento errôneo pretendia fazer o povo crer que o sacrifício de Cristo e a nova vida do crente não eram suficientes para caminhar em santidade. Tem gente que precisa fazer muita coisa para ajudar Jesus. Porque não é possível, ele fez tudo de graça, então agora eu vou fazer algum sacrifíciozinho por ele. Não tem nada. Ele não está pedindo nada de você. Eugene Peterson parafraseia o versículo 16. Então não se acompanhe de alguém que lhe pressiona em detalhes de dieta, cultos de adoração e dias santos. Gostou? Não é maravilha? Estamos livres disso. Livres. Paulo diz ainda que isso tudo são sombras do que há de vir. A realidade mesmo só é encontrada em Cristo. O verdadeiro valor das observâncias do Antigo Testamento não está
que elas eram más, mas a direção para que elas apontavam. Deus não estava nem aí para os rios de sangue que foram derramados no Antigo Testamento, mas apenas que eles apontavam para um sangue que havia de vir. Cristo é a revelação de tudo que foi prefigurado no Antigo Testamento. Viver dependendo de rituais e cerimoniais é viver na sombra. Cristo é mistério revelado, já está revelado. Deus abriu tudo para nós, é só tomarmos posse. No versículo 18, está escrito: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Um dos enganos na igreja em Colossos era seguramente a insistência na veneração de anjos como mediadores para ajudar Cristo. Você ainda vê hoje gente pedindo coisa para Maria pedir a Jesus. Você vê naturalmente pessoas dizerem: eu não vou ocupar Deus com isso, vou pedir a um santinho qualquer, porque o Deus deles é cansado. Quer dizer, não tem a menor noção de quem é Deus. Eu não sei onde eles ouviram falar de Deus, mas quem pregou, pregou mal. Paulo diz que essas pessoas procuram detalhes do que perceberam em visões, de onde vem orgulho, e tudo isso vem de mente carnal em busca de idolatria. São pessoas que querem aparecer, querem ser idolatradas, pessoas que precisam de atenção e querem ser diferentes dentro da igreja. Quantas vezes eu tenho passado por isso? Eu cheguei uma vez numa cidade do interior do Espírito Santo. Eu tenho mania de chegar e sentar num cantinho na frente para não dar trabalho quando forem me chamar. Entrei, sentei lá. Ninguém sabia que era eu, porque só quem me conhecia ali era o rapaz que estava me levando. E ele saiu dali e foi falar com o pastor e disse: não, vou ficar lá dentro do templo que eu gosto de ficar lá. Eu fico orando, fico percebendo as coisas. Sentei lá. Daqui a pouco vem um rapaz. Olhou para mim. Ficou assim na minha frente, olhando para mim. Falta de educação, né? Ele ficou olhando para mim. E eu fiquei com a cabeça baixa, olhando para o pé dele. Depois, quando eu resolvi olhar para o rosto dele, eu disse: o senhor deseja alguma coisa? Ele disse: Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Fiquei calado, não sei qual é a obra. Tem que deixar o homem falar. Eu vejo Deus ainda botando uma carta de motorista na sua mão. Eu dirijo desde os 18 anos, já estava com mais de 60. E eu fiquei ouvindo. Se você acha que é pouco, ainda vão lhe dizer: você vai ter um carro. E eu ouvindo. Deus tem uma obra grande. Deus ainda vai lhe mandar fora deste estado para pregar a palavra. E eu fiquei olhando para ele. Mas ele falou tanta abobrinha. Depois ele foi embora. Eu não dei conversa. Ele foi embora. Depois eu fiquei pensando: por que é que esse rapaz, qual foi o motivo que ele teve para fazer isso?
Quando me chamaram para pregar, ele ficou lá debaixo olhando da minha cara. E o pastor dizendo que eu tinha acabado de chegar da Bélgica. Aí quando eu fiquei passando mal com aquele negócio, passando mal, porque é um filho de Deus. Aí quando foi de noite eu disse, Senhor, e aquele rapaz? Veio no meu coração muito claro. Ele foi lá diante de você, falar aquelas agruras, para ver se você ora por ele. Porque você não tem orado. Quando você entra nas igrejas, ore! Pelo povo que lá dentro da igreja perdido, sem saber o que fazer. Aí eu tomei o meu catiripapo. E pronto. E pronto. Eu tenho passado por tantas coisas nas igrejas, com esse meu jeitão assim, bonito de vestir. Entende? Essa maquiagem toda. Eu tenho passado por cada coisa, o povo me diz cada uma. Um dia a mulher foi me botar para fora, porque os bancos da frente eram só para convidados especiais. E lá dentro do meu coração, eu disse para ela, onde é que eu posso sentar? Dali para trás. Eu fui, mas eu fui numa maldade, num pecado. Vou dizer para você qual foi o pecado. Eu fui assim, vai se ver comigo. Vai quebrar a cara quando me chamarem lá em cima. Ela vai ver que eu sou convidado especial. Vai quebrar a cara. Por acaso Deus gosta disso? Então, o que era para eu ter feito? Eu dizia, minha filha, eu sentei aqui porque eu vi escrito convidados especiais e eu fui convidada para ser a preletora de hoje. Não era isso que eu tinha que fazer? Não fiz. Aí eu fui para lá com o capeta inteiro. Assim. Quando chegou lá, fui orar. Cadê que saiu oração nenhuma? Eu fui. Respirei fundo, não consegui a paz. Levantei de lá, chamei a moça. O que é que você quer? Eu já não lhe disse que é lá no fundo. Isso lá no Rio. Eu disse para ela, minha filha, deixa eu te falar. É que você não me conhece, eu nunca vim aqui, mas o meu nome é Edmeia Williams, eu sou a mulher convidada para pregar hoje. O pastor Tubino me convidou e é por isso que eu sentei lá na frente. É a senhora que é Edmeia Williams? Eu disse, sou, minha filha. Posso sentar lá na frente? Então a senhora fica lá na frente. Veio uma alegria. Veio uma alegria tão grande, mas você vê como por pouco a gente pode sair da graça. Eu estava com uma raiva porque a mulher me humilhou. Ela disse que eu não era convidado especial. Você viu como a gente está sempre... Menina, eu vou dizer. Tem um filme com a Marilyn Monroe que diz assim, o pecado mora ao lado. Mas ali não está lá dentro, não está do lado, não. É terrível. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo diz que pessoas assim perderam a conexão com a cabeça. Aparentemente ainda são cristãos, mas não estão seguros na cabeça. Que coisa triste. A mesma coisa acontece na igreja de Pérgamo. Lembra? Capítulo 2 de Apocalipse, de 12 a 17. Quando alguns seguiram os ensinos de Balaão e dos nicolaítas, e aparentemente continuavam membros da igreja, o motivo pelo qual Cristo os chama ao arrependimento é porque é impossível permanecer verdadeiro em Cristo
e ao mesmo tempo amarrado a uma heresia que rouba a sua supremacia e a sua total suficiência. Nós vamos ver, mais do que qualquer em outro lugar no Novo Testamento, Paulo aqui deixa claro que quando largamos Cristo, largamos os irmãos em conexão, sem conexão, ficou um clube, ficou uma aparência de igreja e não é igreja. O que contribui para a vida é a cabeça. O crescimento não vem de homens, o crescimento vem de Deus. Métodos humanos podem buscar congregações numerosas, mas só Deus dá crescimento. Por acaso, o MST cresce muito. Por acaso, o budismo cresceu muito, o islamismo cresceu muito, o PT cresceu muito, o budismo cresceu muito, o islamismo cresceu muito. E daí para crescer tem que ter o Espírito Santo? Não. Igrejas que crescem por métodos humanos, com certeza não são igrejas. Igrejas são clubes. que crescem por métodos Amém? humanos, com certeza não são igrejas, são clubes. Amém? Nós continuamos o restante amanhã, porque esses últimos versículos são demorados, e já vai dar 8 horas. Um beijo para todos vocês, até amanhã.